Boa noite, amigos do GEC. Muito feliz de estar aqui nessa casa que nos abriga, porque estamos falando na casa, né? Casa do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Estou me vendo no Salão Verde, Josemir do meu lado, e vamos iniciar mais uma palestra pública, iniciando com uma pequena prece nesse momento, então. Obrigado, Pai Maior, pela oportunidade de estarmos trabalhando em Teu nome. De podermos estar aqui dentro de casa, nesse momento, lembrando de cada coração que frequenta o Esperança em Cristo, essa casa grandiosa, maravilhosa, que nos acolhe, nos ensina, nos prepara para a vida. Obrigado, Senhor, por essa estrutura física, e que possamos em breve nos encontrar, trabalhar junto de Ti. Muito obrigado. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite, amigos do Esperança. Eu fui convidado pelo Josemir para fazer essa palestra e de cabeça me veio logo esse tema, né? O tema que a gente vai falar hoje é o convívio familiar em tempos de pandemia, né? Ele me brotou muito forte, né? E aí eu comecei a pensar na minha experiência, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu pensei, não, eu vou buscar inspiração, vou buscar um livro, eu vou abrir o livro, ver o que os espíritos querem trazer para a gente olhar para esse momento, sabe? Então, eu fui na minha estante e achei o livro Mereça Ser Feliz. Eu achei bacana para esse momento de pandemia, Merecimento de Ser Feliz. É de Hermance Dufour, tá? Ele Hermance Dufour é espírito, ele é escrito por Vanderlei de Oliveira. É bem legal, né, a gente pensar nesse tema. Então eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz disso, né? Eu acho que vai ser interessante. Espero que vocês já estejam vendo a minha tela, né? Então, da reunião pública, o convívio familiar em tempo de pandemia. Imaginando, né, esse tema junto com Hermance Dufour, né? Abri esse livro e abri ali, né? Eu peguei, por que eu vou falar desse tema? Porque todos nós estamos vivendo esse momento difícil, esse momento novo para o mundo todo. Ele não está sendo fácil para nós. Então, eu busquei um tema e um livro que trouxesse para a gente o lado bom disso, né? Me chamou a atenção, Mereça Ser Feliz. E procurei um capítulo especial aqui que falasse, poxa, o que vai me fazer para eu vivenciar, passar esse momento aqui? E aí eu perguntei, qual a autoridade que me dá de falar desse tema? Né? Eu me sinto com propriedade de falar desse tema porque eu sou um ser humano, né? Estou vivendo a dificuldade desse momento e acho que, tenho certeza, não é nem acho, né? Tenho certeza que não sou só eu que estou vivendo esse problema, né? Que estou vivendo a dificuldade, e a gente tem que buscar inspiração para superar esse dia, né? E acho que a Hermance Dufour foi trazer, ela começa com um texto chamado Pérolas de Deus. Eu peguei desse livro, eu peguei o prefácio dele, né, e um capítulo em especial, tá? Vocês estão vendo aqui, eu estou falando da minha sala, desse meu momento aqui, né? Então, ela está dinâmica, mostrando a minha vida. E pode acontecer coisas aqui que a gente não imaginava. No início da pandemia, meu pai, de 81 anos, veio morar comigo, né?
Então, está sendo muita novidade, né? Estamos aqui eu, meu pai, minha esposa Raquel, que é palestrante também do Esperança em Cristo, meu filho João Pedro Mina, né? Nasceu no Esperança, né? E foi criado, teve toda a sua vida aí. Então, a formação da minha família teve nessa casa maravilhosa, né? E aí eu acho que a gente pode trazer, discutir, abrir o coração para esse momento aqui, né? Gostaria de estar olhando os olhinhos de vocês, né? Para a gente viver esse momento. E ela fala assim, Irmã Cidufor fala assim, ela traz pérola de Deus, né? Mesmo com problemas e dificuldades, não desanime ou interrompa teus ideais de espiritualização. A seu tempo, perceberás um clarão reluzente na tua intimidade, refletindo a riqueza e a sabedoria do Pai. Parece que ela estava prevendo para onde a gente ia falar, né? Então, está buscando aqui, ó, não desanima, não. Vai ser difícil, sim, mas a gente vai chegar lá no Pai. Ser feliz é estar bem consigo e com o mundo. Opa, sério? Como é que eu vou conseguir isso preso dentro de casa? É desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mãos dadas com a fé. Então é a primeira dica que ela manda para a gente, né? Que a gente precisa buscar essa fé. Ela está dentro de nós, é uma energia que está dentro de nós, e ela é que vai nos dar o suporte para a gente transpor essa barreira deste momento. Abra-te para a vida sem medo ou culpa. Acredite no futuro. Trabalhe e sirva. Ame e perdoe. Trabalhe e sirva. Ame e perdoe. 4 verbos, né? De ação. Então, a gente precisa, nesse instante, buscar ocupar a nossa mente com o trabalho, né? E esse trabalho ativo, vivo, servindo ao Cristo, né? Servindo dentro de casa e servindo ao Cristo. Como é servir ao Cristo aqui dentro de casa? Acho que a gente tem vários canais, esse canal de saída que a gente tem, né? De falar com o mundo através da internet. Será que a gente está servindo Cristo? Quem sou eu, hein? Tá? Ame e perdoe. 2 outros verbos de ação muito forte. O primeiro é a lei maior, a lei de amor, que a gente precisa ter ela como norte. Então, nesse convívio familiar, nesse momento de pandemia, o amor precisa estar no alto, usando a ferramenta da fé, né? E o perdão. Por que o perdão? Porque, sim, estamos muito próximos e, com certeza, os atritos vão acontecer. Então, mais rápido, a gente vai precisar transpor a barreira, né? Através do perdão. E olha, você que está aqui assistindo essa palestra foi escolhido a dedo pela espiritualidade. Acredite nisso. Nesse momento, é você que está tendo a oportunidade. Não é para o seu outro familiar. Esse momento é para você. Vamos falar de você. Não vamos tentar mudar a atitude do outro. Vamos tentar olhar para a situação que a gente está vivendo, esse momento de dificuldade, e o que eu posso fazer. Segundo Irmãs, ela te sugere 4 verbos. Trabalhe e sirva. Ame e perdoe. Vamos guardar isso para a gente, né? E aí ela manda uma justificativa para ser feliz. Lembre-se que o livro chama-se Mereça Ser Feliz. Começa assim com uma passagem de Lucas, tá? O reino de Deus não vem do que com aparência exterior. Então, já quebra logo, e quando a gente está muito tempo dentro de casa, né, já caiu a máscara, né? A gente está mostrando quem a gente realmente é, a dificuldade, coisas que a gente não imaginava nem que a gente podia fazer, né? Somos nós, tá? Então não é com aparência não, tem que ser com verdade, tá?
E ela diz assim, estamos informados, ela mostra, né, que ela também recebe essa informação. Quantas pessoas trouxeram essa informação para a gente? Que todos merecemos a felicidade. Não é a irmã assim que diz. A gente já recebe de Jesus, que a gente foi criado simples e ignorante para ser feliz. Todos nós merecemos a felicidade. Todos nós vamos chegar lá. Alguns estão mais longe dessa felicidade, né? Porque ainda não perceberam algumas nuances. Mas estamos aqui para perceber por que eu não tenho a felicidade, né? Então vamos buscar agora, né? Estamos informados que todos merecemos a felicidade. Porém, nem todos possuímos na intimidade a crença de que a merecemos. A gente não acredita que a gente, poxa, que eu fui criado para ser feliz, porque eu estou sofrendo tanto, passando tanta dificuldade. Será que realmente eu mereço ser feliz? Merecimento é um estado afetivo a ser conquistado. Então, se eu não sou feliz ainda, eu vou conquistar. E ela vai começar a dar instrumentos para a gente buscar isso, né? É resultado de aperfeiçoamento espiritual. Bom, a gente ainda não chegou no fim da nossa caminhada. A gente está muito mais perto do início do que no fim. Então, a gente vai aperfeiçoar a nossa caminhada, né? E através do dia a dia, das dificuldades que a gente vive, né? É o estado íntimo, que só começaremos a sintonizar quando passarmos a ouvir a consciência em substituição ao ego. Ao ego, né? Quando a gente toma consciência de quem a gente é, que a gente é muito mais, que a gente faz parte desse mundo, que esse mundo interage conosco e que o mundo exterior é a expressão do que eu vivo dentro, né? E as aparências, elas vão caindo. E eu vou realmente descobrindo, tomando consciência do ser espiritual que eu sou, né? E aí a gente deixa aquela máscara que a gente vai montando, que ela não representa quem a gente é, mas a gente precisa encará-la para quebrar esse espelho, né? E descobrir realmente quem nós somos, tá? O importante é ser, existir, planificar-se para passarmos pela vida sem deixar que ela passe por nós. Então ele está falando da caminhada, ela, né? Está falando da caminhada, como é importante, né? A caminhada, né? Ser proprietários do destino. Nós vamos chegar no lugar em que foi determinado por Deus, mas que o caminho foi determinado por nós, pelas nossas escolhas. Entender que a gente é um ser espiritual e já caminhamos por muito tempo e construímos quem nós somos. Hoje, essa é a melhor versão de nós, mas não é a última. É uma que pode ser burelada. Nós trazemos dentro de nós uma essência de Deus que ela precisa ser descoberta. A gente precisa se conectar com ela, né? E aí é na caminhada que a gente vai descobrir isso. Fazendo escolhas e tentando pelo erro, olhando o erro e olhando aquelas dores, né? E a gente fazer escolhas novas que levem a resultados diferentes, né? Então, o importante é ser, existir, planificar-se para passarmos pela vida sem que deixar que ela passe por nós. Ser proprietário do destino. Merecer a liberdade. O preço é a educação nos roteiros do amor, né? Ela é muito poética, né? Então, trazendo a lei do amor que a gente vai trabalhar, tá? E aí eu escolhi o capítulo 32, tá? Já que, apesar de estarmos falando do convívio familiar, vamos falar a partir de nós, tá? Não do outro, do que o outro está fazendo, mas de como eu estou
reagindo. Tem uma música do Alan Filho que chama Outra Face. E ela diz assim no início: diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente. Então, o outro é apenas um instrumento para que eu possa, na relação, perceber o meu gesto, perceber o efeito dele e transformando, poxa, daquela forma, para esse problema que me incomoda, eu sempre agi desta forma. O que eu posso mudar para chegar num resultado diferente? Então, um convite. O outro, a ação do outro, é só um convite para você aprender a burilar a sua forma de ser, né? A sua resposta aos estímulos do mundo. Os estímulos do mundo estão só ali para testar, né? Para atestar a sua mudança. E se você ainda não adquiriu, é só uma questão de tempo, uma questão de olhar que você vai chegar lá, né? É só uma questão de tempo, tá? Então, é vencendo o personalismo, né? Então, nesse momento que a gente vai matar o ego e olhar para a situação. Difícil, mas eu vou olhar para ela. Vamos ver. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Então, se eu errar, né, Deus vai me abrir uma porta para o arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho, afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, se o momento está difícil, é a oportunidade, já a vida acreditando que ela pode dar esse desafio a você e que você vai transpor. Você vai se arrepender do jeito que você fazia e vai achar uma forma diferente. E Deus vai estar de braços abertos, te esperando, né? Para que você possa chegar lá. Tá? Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 14, item 9. Tá? Mostrando para a gente, olha, se você ainda não chegou lá, analisa o que pode ser mudado, né? Essa volta à casa do Pai exigir-nos-á o preço da reeducação, a começar do personalismo, um dos pilares de nossas imperfeições. Ou seja, quando eu me coloco no centro de tudo, é uma chamada para o egoísmo, né? Eu me ver no centro do universo. Isso não é uma realidade, tá? Então, a gente precisa olhar para isso com coragem. Cara, eu não estou no centro? Não. Mas eu sou filho de Deus como todos os outros. Então, tudo foi criado para estar em harmonia. Para estar bacana, para ser bonito, para ser bom. Está tudo certo. E esse momento que a gente está vivendo, apesar de ser desafiador, ele é um teste para todos nós, para que a gente possa chegar lá, né? Essa imperfeição, esse personalismo, se apresenta de variadas formas. Por exemplo, olha aí agora para a gente sentir no nosso dia a dia. Irredutibilidade velada ou clara. Quando eu não vou mudar, eu sou assim, né? Às vezes, de forma explícita, né? Ou a gente é irredutível de forma velada, né? A gente finge que está concordando com o outro, mas quando o outro vira as costas, a gente faz do nosso jeito, né? Vaidade intelectual, quando eu me acho, né? Eu me acho melhor do que o outro, eu acho que eu tenho conhecimento e o outro não tem, né?
dificuldade de conviver pacificamente com a diversidade humana. Tá? Então, quando eu não consigo aceitar o outro do jeito que ele é, isso mostra que se eu não aceito o outro é porque eu estou me colocando numa posição de que o outro não pode me atingir, eu não posso ser eu. Por que não pode? Né? Entender que se você está sendo atingido, é sinal que você fez escolhas anteriores que permitiu a chegar a essa situação. Né? Estamos falando dentro de uma casa espírita, a gente sim acredita em espíritos imortais. Então, a gente sabe que já viveu várias vidas anteriores. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não lembro, eu esqueci o que eu vivi na vida anterior. Lembre-se que, se eu não lembro o fato em si, eu trago em mim as minhas tendências e inclinações. Eu tenho tendências e inclinações. Né? Eu tenho tendência a me isolar, eu tenho tendência a gritar, a falar alto, eu tenho tendência a não entrar numa discussão. Né? Essas tendências e inclinações mostram quem eu fui no passado e me dá mais impressão de quem eu preciso alterar. Eu preciso me olhar com muita verdade para entender quem eu sou hoje e trazer uma mudança, né? Outra característica desse personalismo, tá? É a manipulação interpretativa de conceitos, autoritarismo nas decisões, boicote na cooperação a projetos que partam de outras cabeças. Quantas vezes a gente faz isso? Porque não fui eu que imaginei, né? Eu não vou pensar em dar força para a ideia do outro. Eu só quero que todo mundo venha, eu quero começar uma ideia nova e que todo mundo venha comigo. Eu nunca me junto ao outro. Né? Então, essa são algumas das mostras da gente se colocando na frente. Mas isso eu percebo no meu pai, eu percebo na minha esposa, eu percebo no meu filho. Nesse momento, não é seu pai, não é sua esposa, nem seu filho que está aqui. Quem está ouvindo a palavra, a palestra é você. Sou eu aqui que estou ouvindo isso. Né? Então, nesse momento, a gente tem que ter o cuidado, né, de escolher, né, de saber que sou eu mesmo. Tá? Então, a última que ele traz ali, né, é o apego às obras. O que eu fiz, né, o que eu construí é muito importante, né, e não pode, tem que ser continuado aquilo que eu fiz. E o vício de ser elogiado. Né, eu tenho que ouvir que eu estou fazendo direitinho. Né? Então, assim, eu fico esperando que o outro reconheça o que eu estou fazendo. Né? Isso é uma limitação nossa. Tá? Tá. Suas causas, a causa desse personalismo, podem ser encontradas na nossa história. Tá? Então, isso que a gente tem, essa construção, ela foi feita por mim, né? E está na minha história. Tá? Quando tivemos no instinto de conservação, tá? Então, assim, eu fui cortar o que ela falou, não fez muito sentido, né? A causa do personalismo está na nossa história, né? É a partir do nosso instinto de conservação. Mas quando a gente exagera nele, né, ele torna-se egoísmo, né? É um exagero da necessidade natural, tá? Então, esse personalismo de hoje está nesse instinto de conservação que eu exagerei no uso e aí eu me coloco no centro. Só eu que preciso, né? E aí, qual é a forma que eu tenho de alterar isso? Ela continua dizendo assim, ela chama de novo, que é reeducando nossos excessos. Né? A reeducação dessa tendência está em aprender a ouvir o outro.
Então, se a minha dificuldade é de convívio, muito provavelmente eu estou com dificuldade na audição. É bem legal isso, assim, eu estar lendo isso, né? Eu ter tido a oportunidade de ler isso, né? Eu já tive uma sacada na minha vida que quando eu grito, eu perco. Quando eu grito, é sinal de que eu mesmo não estou me ouvindo. Quem tem certeza do que está falando, não precisa gritar. Quem sabe que a verdade não é por pretensão, não, mas quando você percebe que aquilo é patente, você não precisa brigar, porque a verdade ela não precisa de quem a defenda. A verdade ela precisa de quem a testemunhe. Né? É uma posição totalmente diferente. Então não precisa brigar pela verdade, que ela vai se revelar, né? No tempo certo. Muito estranho, né? Então quando a gente grita, quando eu grito, eu perco. É sinal que eu não estou ouvindo. Tá? Então, essa conquista será um exercício doloroso ao personalista, né? Quanto mais a gente estiver nessa posição, porque todos nós estamos em diferentes graus, tá? Como eu falei, a gente está muito mais perto da condição de espírito imperfeito criado por Deus lá no início, né? Simples e ignorante. A gente está muito mais perto dessa condição do que da condição de anjo, né? Então, todos nós apresentamos um personalismo em algum grau, tá? Então, que a gente precisa aprender cada vez mais a ouvir o outro, tá? Ela será um exercício doloroso ao personalista. Exigirá desprendimento, humildade, assertividade, falar menos e meditar mais. Olha que coisa, gente. A dica que a irmã se diz para esse momento de pandemia, em que a gente está num convívio difícil, ela ela sugere que a gente fale menos e medite mais. Ouça o que o outro está falando. Ouvir significa cultivar sensibilidade para aquele que nos rodeia. Vou repetir. Ouvir significa cultivar sensibilidade para aqueles que nos rodeiam. Ele está falando para vocês do meu núcleo familiar, quando nós estamos em 4. Então, a gente precisa desenvolver essa escuta do outro. Né? Ouvir é aprender a receber críticas e admoestações, até daqueles que nos parecem despreparados para fazê-lo. Essa é a parte difícil. A gente acha, mas fulano está do meu lado, eu não escolhi. Né? Escolhe sim. Escolhe até pela vibração. Né? A gente vibra e aí se sintoniza e as pessoas chegam nas nossas vidas. Né? Se é na escolha dos nossos pais, na escolha dos nossos filhos, né? Dos nossos cônjuges, é mais do que aquele momento de dar uma ideia na pessoa. A conexão ela é anterior, ela é de vibração, né? E vai chegar do teu lado aquele que precisa. Ele precisa estar do teu lado. Vai falar aquela coisa que a sabedoria ela não vai estar na palavra que foi dita. Por isso que ela exige meditação em cima do que foi dito, tá? Apesar de estar vindo de alguém que está em dificuldade com você, ela traz sabedoria ali atrás. Ela está mostrando o efeito do que você faz nela. Não necessariamente o que ela está dizendo naquelas palavras, mas nas entrelinhas, o que você causou nela. Né? E aí,
você precisa buscar esse feedback e pensar, causou isso? Como eu posso causar uma coisa diferente? Qual é a forma de abordagem que eu faço para que isso seja diferente? Tá? E eu chego no meu último slide, né, dizendo assim, que a vitória sobre o personalismo, portanto, está em sair de si, acolhendo o outro diferente do eu com interesse altruísta e fraterno, aprendendo a esvaziar-se do ego, sentindo o outro. Que coisa, né? Então, a dica que ela diz pensa nas pessoas da sua casa que você está convivendo hoje. Pensa que essas são as pessoas que Deus escolheu que seriam as melhores pessoas para você aprender nesse momento. Aprender a tomar uma atitude diferente, que leve ao seu crescimento espiritual. Não estou dizendo aqui que você tem que aceitar tudo o que está acontecendo. Não. É pelo contrário. É ouvir para achar a forma diferente das outras que você usou. Qual é a forma diferente que eu posso talvez trazer algumas dicas disso, né? Não falar na hora, pode ser. Ouvir um pouquinho, degustar, pensar no que a pessoa falou e como é que eu vou responder, né? Se eu estou com raiva, responde um pouquinho, sente essa raiva, né? Acolhe a raiva. Poxa, a raiva não é dele, é minha. Olha que coisa. A raiva é minha. Eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo raiva? Está me fazendo bem? Qual é a atitude que eu posso ter para não sentir isso de novo? Né? Então, prestar atenção no qual foi o efeito que teve em termos de sentimento aquela relação com o outro, né? E buscar, poxa, se isso aqui me traz raiva, o que eu posso fazer para evitar isso chegar? Se isso me traz alegria, o que eu posso fazer para aumentar essa relação de alegria, né? Então, ter nessas situações um guia de novas atitudes, renovar atitudes, né? Para a gente chegar a um efeito diferente. Bom, não tenho a pretensão de esgotar, mas foi uma sugestão, né, da gente perceber se é para a gente ser feliz, se essa é a meta, e se Deus entendeu que nós, humanidade, precisávamos, nesse momento, passar por isso, Ele espera de você uma contribuição. O que você pode fazer diferente do que você vem fazendo? Essa é o convite para meditar. Não tenha pressa. Só pense que talvez o silêncio possa ser a melhor resposta, né, para esse momento. E depois tenha coragem de voltar à situação, né, para dizer, poxa, isso aqui me fez mal. Trazer sua impressão sobre aquela situação. O que você está sentindo? Não que o outro, a ação do outro, mas como você se sentiu, né? E talvez buscar de uma forma para que se chegue a um resultado diferente. Tá? Então, essa era a nossa sugestão. Gostei muito de trabalhar com esse fundo vivo, né, da minha casa, passando e acontecendo. E
digo para vocês assim que estou muito feliz de poder meditar sobre esse assunto, mais ainda, para que eu possa ter ações diferentes para esse momento. Agradeço a Deus, primeiro, pela oportunidade, agradeço a Casa de Esperança em Cristo pela chance de estarmos trabalhando aqui, né? E fica essa dica, né? Ouvir e meditar. Muito obrigado. Que a paz de Jesus possa envolver a cada um de vocês. Vamos agora só para mais uma pequena prece para fechar o nosso trabalho de hoje. Obrigado, amigo Jesus, por essa oportunidade de estar contigo na Casa de Esperança em Cristo. Que possamos, destas palavras, nos alimentar, nos incentivar para buscarmos nos conhecer melhor e termos melhores atitudes. Faça, Senhor, a tua paz, que essas palavras possam ecoar nos nossos corações, se sintonizar para inspirar a nossa mudança. Que a tua luz se faça, hoje e sempre. Graças a Deus. Beijo no coração de todos.